Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Te agradece a presença de vocês para mais essa aula do nosso curso de prevenção e combate a incêndios florestais, uma iniciativa da CEMIL, realizada por meio da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental, em conjunto com a Diretoria de Educação Ambiental. O nosso curso, como você sabe, se você vem acompanhando, nós estamos na 9ª aula. Caso você não esteja fazendo o curso na ordem, a gente recomenda que volte lá às aulas iniciais, fazendo cada etapa do curso, e que ao final da aula você também acesse os materiais de apoio que vão ficar disponíveis e realize também a avaliação no final do curso para que você tenha acesso ao seu certificado. Muito bem, hoje a nossa aula será sobre brigadas voluntárias. E para esse assunto a gente convidou para participar conosco a capitã Caroline do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e que trará para a gente todos os detalhes a respeito desse tema. Olá, capitã. Olá, Cauê. Olá a todos que nos assistem. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. Falar um pouquinho sobre brigada. Eu sou capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo há mais de 21 anos. E a ideia é ter um bate-papo aqui de forma lúdica, muito clara, para que todos consigam entender esse tema e esse item tão importante do combate a incêndio e vegetação, que são as brigadas de incêndio. Muito bem, então vamos começar. A gente sabe, capitã, que ao longo do nosso curso, muitas vezes a gente citou brigadas, né? Porque quase em todas as aulas, quando a gente vai falar de prevenção, falar de combate, tem os órgãos públicos e temos as brigadas que podem ter diferentes tipos de configuração, né? Você pode esclarecer para a gente, por favor, o que são exatamente as brigadas voluntárias? Vamos falar dos tipos, do que são, dos conceitos, do que precisa, né? Então, na verdade, as brigadas nada mais são do que formação de uma estratégia que é essencial para ampliar a capacidade de respostas a incêndios em áreas rurais, rodovias e zonas de interface. Elas atuam, na verdade, como uma força auxiliar que promove ações preventivas e, quando devidamente capacitadas, elas colaboram no combate inicial do fogo nessas regiões. E a atuação dessas brigadas, é importante lembrar que deve ser organizada, legalmente respaldadas e tecnicamente orientada, sempre em articulações com os órgãos oficiais, com o Corpo de Bombeiro e com a Defesa Civil. E nós temos tipos diferentes, não é isso? Nós temos. A Brigada Voluntária é um grupo de pessoas que é treinada para atuar na prevenção de combate inicial. Vale lembrar que é um combate inicial a incêndios, especialmente em locais onde o tempo de resposta dos órgãos oficiais pode não ser tão grande, que não seja tão imediato. Então, nós temos alguns tipos, né? As brigadas municipais, as brigadas de reservas florestais, as brigadas de rodoviárias, né, de rodovias, e as brigadas do PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo. Então, na verdade, as brigadas municipais elas são vinculadas à administração municipal, né, pública local de cada município. As da reserva florestal, elas atuam em áreas de conservação, geralmente em apoios de ONGs ou gestores ambientais. As brigadas de rodovias são formadas pelas concessionárias para atuar na faixa de domínio da rodovia. A gente muitas vezes está na estrada ali, vê aquele fogo pegando, aquele mato na lateral pegando fogo na rodovia, é a brigada da concessionária que vai atuar no primeiro momento, caso os órgãos oficiais demorem para chegar. E as brigadas do PAN, elas são compostas por moradores e proprietários que se organizam em comunidades vulneráveis. Certo, então a gente pode dizer que não necessariamente o brigadista ele vai ter uma função dedicada àquilo o ano inteiro, né? É isso mesmo, podem ser funcionários que tenham formação, estejam preparados
e que vão atuar nas ocasiões. Exatamente isso, é uma forma de voluntariado, né? Então, a pessoa não precisa ter essa profissão. Então, eu sou um professor e no meu horário de folga eu quero fazer parte de uma brigada municipal, porque meu município é pequenininho e eu quero ajudar. Então, eu vou lá, faço um cadastro, a gente vai falar isso mais para frente um pouquinho, mas eu faço um cadastro e eu vou, quando for acionado, auxiliar os brigadistas voluntários no combate ao princípio do incêndio. Certo. E esse brigadista que ele é de uma entidade particular, ele pode atuar em áreas públicas? Na verdade, os brigadistas de áreas particulares não têm autorização para atuar em áreas públicas, como reservas ambientais ou faixas de domínios de rodovia. A atuação fora dos limites legais pode configurar infração. Então, os próprios municípios, eles já têm os locais mapeados que esses brigadistas podem atuar. Lembrando que só pode atuar nesses locais e não fora em áreas públicas, como a gente falou agora. E se o comando de uma situação de emergência, né, o comandante da operação do Corpo de Bombeiros acionar esse brigadista, ele pode, nesse caso, se acionado, atuar, né, nas áreas públicas? Se acionado sob supervisão de um órgão, ele pode, mas desde que seja sob supervisão. Jamais de forma individual ou por livre vontade, estou vendo pegar fogo, vou ali atuar porque eu sou brigadista no meu horário de folga, não pode, isso gera uma infração. Perfeito. E como que a gente faz, Caroline, para constituir uma brigada voluntária? Bom, o primeiro passo, a gente segue alguns passos, né? O primeiro passo é o mapeamento de risco, identificar as áreas vulneráveis e épocas críticas. Lembrando que vai ser sempre apoio da concessionária, do município, do órgão que esteja gerindo essa brigada, tá? A mobilização comunitária, reunir os voluntários, né, com perfil adequado, disponibilidade, ter saúde física e senso de responsabilidade. Por exemplo, eu tenho algum problema de saúde, então eu tenho um problema no coração. Eu sei que se eu fizer algum esforço sem a autorização do meu médico, eu posso ter um desdobramento para a minha saúde, então eu estou fora desse grupo. E a gente tem que ter essa consciência, o voluntário tem que ter essa consciência. O segundo passo, né, a formalização dessa brigada, vincular a brigada a uma entidade, como eu falei, ou a prefeitura, ou a associação, ou uma empresa, ou PAN, enfim, eu não posso atuar de forma individual. Ter um plano de contingência, definir rotas de fuga, pontos de encontro, as logísticas de animais e recursos. E, por último, ter o cadastro, registrar essa brigada junto ao Serviço Estadual de Atendimento à Emergência de São Paulo. É muito importante que a gente tenha o controle de quem são essas pessoas que estão nesse serviço de acordo com o cadastro. Então, eu só vou saber se o cadastro estiver atualizado. E esse cadastro, ele pode procurar informação de como fazer no site dos bombeiros? Como funciona o cadastro? O cadastro pode ser feito ou pelo órgão que vai acionar a brigada, os municípios, ou o próprio Corpo de Bombeiros, ou a Defesa Civil, ou as concessionárias, todas essas empresas que a gente mencionou anteriormente, que tem uma brigada de voluntários, pode fazer o cadastro e por intermédio dessa organização, o cadastro vai ser feito. E qual é o tipo de formação que os brigadistas devem passar? É muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que só pode atuar depois de um treinamento técnico. Eu vou passar, né, esse brigadista ele vai passar por algumas fases, como, por exemplo, primeiros socorros, técnicas de combate a incêndio florestal, o uso correto de EPIs e de ferramentas e a comunicação numa situação de emergência. Então, depois desse treinamento todo, o brigadista ele vai estar apto para atuar numa emergência. Bacana, só lembrando, né, não tinha mencionado, mas existem oficinas preparatórias, né, que a gente chama de OPOI, que antigamente o nome dessa operação chamava Operação Estiagem. A gente mudou esse nome, mas o nome da oficina continua o mesmo. Então, OPOI, que é a Oficina Preparatória para Operação Estiagem. Estiagem é a seca, né? Como vocês devem imaginar. Então,
é obrigatória a participação nessas oficinas de brigadistas municipais, brigadistas de reserva florestal, brigadista de rodoviária e os brigadistas dos PANs, né, dos planos de auxílio mútuo. Então, essas oficinas que são oferecidas pelo Corpo de Bombeiros e por parceiros como Defesa Civil, Fundação Florestal, entre outros, ela é obrigatória para esses brigadistas cadastrados. Muito bem. Esse ano, Capitã Caroline, nós fizemos as 15 oficinas, né? Foram 15 polos diferentes que foram feitos aí em 2025, com a participação aí, inclusive nós aqui da CEMIL também, o que foi muito importante, porque serviu também para fazer a articulação entre os órgãos que participam aí das medidas de preparação e combate ao incêndio florestal, né? Então, estivemos presentes aqui pela fiscalização ambiental, a Polícia Militar Ambiental também esteve, né, além, obviamente, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, a CETESB, a Secretaria da Agricultura. Então, foram 2 dias de formação esse ano, né? Um dia teórico e o segundo dia prático, que foi feito aí exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros da localidade dos brigadistas de interesse, né? Foi um sucesso, né? Tivemos uma participação muito acima dos anos anteriores, e a gente entende que é um formato que deve permanecer para os próximos anos. E mais do que isso, né? Essa oficina, é mais importante do que você saber o que fazer, do que você ser voluntário, é você estar integrado numa rede de comunicação. Porque se eu estou voluntário no meu horário de folga, eu preciso que as instituições saibam disso e tenham como me usar. Porque não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo se eu não estou inserida num sistema de emergência, e é isso que essas oficinas e esse sistema de atendimento à emergência faz. Esse cadastro serve para isso, para a gente conseguir acionar os meios necessários caso uma emergência aconteça. Perfeito. E anteriormente você falou dos planos de contingência, né? Nós tivemos já uma aula aqui sobre os planos de contingência e, fundamentalmente, né, o que se falou aí foi da elaboração dos planos municipais de contingência, mas também de concessionárias, e é muito interessante que a gente vê que as coisas vão se interrelacionando, né? Então, aqui, uma das medidas do plano para substituir uma brigada é você reconhecer o seu território, né, como foi falado inicialmente, os pontos críticos, e ter um plano associado aí aos riscos que você pode encontrar. É claro que se você for numa brigada municipal, esse plano de contingência, ele vai ser o mesmo plano de contingência do município, mas pode ser que não, né? Então, como a gente está lidando aqui com diferentes públicos, inclusive com proprietários rurais, né, grandes propriedades, médias propriedades, aí que exijam esse tipo de cuidado, é muito importante a gente ver que os planos, eles podem também ser interrelacionados, né? Os planos podem constituir planos maiores, como por exemplo, no caso dos PANs, né, que abrigam aí diferentes tipos de entidades, né? Exatamente, é importantíssimo conhecer o todo, mas saber a peculiaridade de cada área, né? Cada região, nosso estado é enorme e cada região tem a sua peculiaridade, sim, e o brigadista local, ele deve saber, deve conhecer o todo, mas deve conhecer o pequeno também. E já aproveitando, dando um gancho aí nesse plano de individualidade, eu vou falar já dos equipamentos de segurança obrigatórios mínimos, tá? Porque tem que ter tudo isso, tem que ter o conhecimento, mas eu não posso chegar lá com a roupa do corpo simplesmente ir. Então, nós temos alguns EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual obrigatórios, né? Calça e camisa de manga longa, luvas de vaqueta ou luvas de raspa, botas de segurança, não dá para ter uma bota qualquer, com calçado, com solado qualquer, capacete com jugular, né, aquele capacete que prende aqui no pescoço, e óculos de proteção. Não só isso, eu preciso ter ferramentas específicas, especiais para atendimento desse tipo de ocorrência. Por exemplo, abafador.
não é aquele abafador de ouvido, né, que é para abafar o som. Abafador é como se fosse um cabo de vassoura, um cabo de madeira, que na ponta eu tenho ou um pedaço de lona, um pedaço de borracha grossa, ou várias tirinhas que eu vou abafar o fogo, que eu vou bater no fogo com esse equipamento. Bombas costais são aquelas bombas que parecem de dedetização, que eu coloco água lá dentro e vou andando e aspergindo água pelo terreno. Enxadas, foices, facões, para eu fazer um pequeno acero, ajuda. E rádios ou celulares com sinal. Não vou entrar no incêndio sem as pessoas, sem a minha equipe saber que eu estou lá, e falhar a comunicação, que a gente pode se colocar em uma situação de perigo, de risco, e não ter como pedir ajuda. Então, esses são equipamentos e os EPIs obrigatórios para quem vai atuar numa ocorrência de incêndio florestal. Muito bem. Além dos equipamentos, a gente também tem cuidados especiais a tomar quando a gente está tratando de uma brigada, não é isso? Nós temos alguns pontos muito importantes, né? Não só a parte de equipamentos e EPIs e tudo mais. Nós temos que lembrar da responsabilidade legal, né? Como você já trouxe, um brigadista, ele só pode atuar nos limites autorizados, ou por lei, ou pelo comandante de operação. Então, eu não posso, por mais que eu queira, por mais que eu entenda que eu sou voluntário, estou vendo um fogo em mato numa rodovia, eu não posso, como brigadista voluntário, ir lá, da minha cabeça, sem avisar ninguém, sem autorização dos órgãos e instituições competentes, e apagar esse fogo. Então, existe um limite legal para a atuação dos brigadistas, e todos têm que saber disso, é importante que todos saibam. A responsabilidade civil também, ações indevidas podem gerar penalidades. Por exemplo, eu estou vendo uma fazenda pegar fogo, eu sou voluntário, quero da minha cabeça pular a cerca e entrar. Eu tenho a responsabilidade civil de entrar num território, numa propriedade particular, mesmo que seja por uma boa ação. Então, pode sim gerar desdobramentos penais e cíveis por conta das ações fora desses limites legais. Lembrando, mais uma vez, coordenação somente com autorização. Toda a atuação deve ser comunicada à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros. E lembrando que a brigada não substitui os órgãos oficiais, mas ela complementa a resposta inicial, principalmente em locais mais afastados. Muito bem. Aqui a gente vê mais uma interface com outra aula que nós tivemos, que foi a aula do SICOI. Então, a gente vê que as operações, elas vão aí sendo escaladas, né? Ela vai sendo conduzida de forma modular, aí sendo incrementada conforme a necessidade da ocorrência. Então, as brigadas, elas podem ser acionadas, elas muitas vezes podem ser até a primeira a chegar num local, né, se estiver dentro de sua área, mas essa avaliação, tudo isso, o brigadista vai passar por esse treinamento, que ele deve sempre informar o Corpo de Bombeiros, e conforme essa escalada da necessidade for acontecendo, o comandante da operação, ele vai aí fazer os acionamentos necessários para compor essa força de combate. Então, as brigadas, por estarem mais capilarizadas aí nos órgãos, né, ou seja, as concessionárias, ou as usinas, né, o setor produtivo, ou os municípios, ela muitas vezes vai ser o primeiro a chegar num local de incêndio, mas que de uma certa forma eles vão também ser os acionadores iniciais aí, possivelmente, de uma resposta mais efetiva do Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros assumindo essa ocorrência, chegando no local, vai poder fazer uso também de outras forças que estiverem na região. Aproveitando mais um gancho, né, importante, falando dessa interface, essa integração com o Sistema Estadual de Atendimento de Emergência é muito, muito importante para garantir a efetividade e o respaldo legal.
Por isso, né, que a brigada ela deve ser cadastrada junto ao município e ao Sistema Estadual de Atendimento à Emergência. A brigada deve participar de simulados e campanhas educativas. Ela deve receber atualizações técnicas e materiais oficiais para trabalhar com esses materiais e estar alinhada, como você já bem disse, ao plano de contingência para o período de estiagem ou do município ou da área de atuação dessa brigada. Bom, acredito que estamos chegando aqui ao fim das nossas explicações, das nossas contribuições, mas lembrando que a gente vai... É importante que vocês acessem os materiais complementares que a gente vai divulgar e que façam sempre essa contraposição aí entre as aulas que nós já passamos, porque vocês vão ver que os assuntos aí relacionados aos incêndios florestais, eles são complementares, né? E os órgãos, a atuação dos órgãos também. Muito bem, queria pedir, capitã, para você fazer suas considerações gerais sobre a aula de hoje. Então, vamos lá de forma sucinta, né? A constituição, a formação das brigadas é uma ferramenta estratégica de proteção comunitária, especialmente em regiões vulneráveis ao fogo. Quando bem estruturadas, essas brigadas treinadas e integradas aos sistemas oficiais, elas ampliam a capacidade de resposta e ajudam a preservar vidas, não só vidas, né? Patrimônio e meio ambiente também. E é fundamental que toda iniciativa seja conduzida com responsabilidade, respeitando os limites legais de atuação, como a gente disse agora há pouco. A atuação voluntária não substitui os serviços oficiais, mas pode ser uma valiosa força auxiliar. Então, desde alinhadas ao Corpo de Bombeiros, ao Comando do Corpo de Bombeiros, como à Defesa Civil. E para apoiar esse projeto, a gente fez um guia interativo de prevenção a incêndios florestais, elaborado pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. E nesse material, a gente tem informações práticas sobre prevenção, organização das brigadas e uso de tecnologia e procedimentos no caso de emergência. E para quem quiser acessar esse guia, pode gratuitamente pegá-lo no site do Corpo de Bombeiros, na aba de Educação Pública. Vou pedir para o pessoal deixar aqui o site, se for possível, e clica lá na abinha Educação Pública, vai estar disponível esse guia interativo. E no site da Agricultura e Abastecimento, na seção de Serviços e Projetos, também vai ter esse guia interativo. E é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Perfeito, muito obrigado, capitã Caroline, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Agradeço demais a sua presença. Esse curso, ele, apesar de estar sendo organizado aqui pela CEMIL, ele é interdisciplinar, porque é assim que deve ser. A gente conta aqui contou, né, com a participação aqui, com representantes, né, especialistas da Fundação Florestal, da CETESB, do Corpo de Bombeiros, não só nessa aula, mas, se eu não me engano, em 3 oportunidades, com bombeiros, com colegas da Defesa Civil, em 2 oportunidades. Então, a gente busca aqui trazer um olhar multissetorial, né, para fazer essa abordagem dos incêndios florestais. Queria pedir aos nossos cursistas que sigam realizando o curso. Essa é a aula 9, ainda teremos mais uma aula, e, enfim, você concluirá o curso e, fazendo a avaliação, receberá o certificado. É isto, muito obrigado mais uma vez, Caroline, foi um prazer tê-la aqui conosco no curso. Obrigada pelo convite. E para finalizar de vez, lembrar que a prevenção começa com informação. Cada um que está assistindo, cada pessoa que está aqui fazendo o curso, ela tem a obrigação de levar essa informação, porque as pessoas, a comunidade, ela faz parte, ela é formada por pessoas. E essas pessoas, elas precisam ter iniciativa de ajudar a divulgar informações boas que podem salvar vidas, e fazer parte desse compromisso coletivo. Então, divulguem a informação,
As brigadas voluntárias têm seus requisitos, mas vocês já sabem, e quando bem informada, ela representa um elo importante entre Estado, população, meio ambiente e a preservação de vidas de forma geral. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Até mais.